Peritos da PF recomendam que Jair Bolsonaro passe por cirurgia o mais breve possível. Segundo uma junta médica, o ex-presidente é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita de reparo cirúrgico em caráter eletivo. Vocês estão vendo aí a conclusão, então, da nota da perícia da Polícia Federal em relação ao quadro clínico de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que encontra-se preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Serrão, eu quero te ouvir a respeito. Essa nota, além de chamar atenção para esse problema que está precisando de uma cirurgia, o quanto antes, eles deixam ali claro que é o quanto antes, ela menciona também os soluços e fala que tem uma relação com a piora do sono e da alimentação do ex-presidente, que pode acelerar as complicações nesse quadro de hérnia dele, o quadro herniário. Então, quer dizer, a situação do presidente está bastante complicada do ponto de vista da saúde. Agora foi liberado para a cirurgia, né? Vamos ver, então, os próximos acontecimentos. Vamos aguardar. Bolsonaro será operado, não tem jeito, vai para sua 8ª cirurgia, comandada pelo médico Cláudio Birolini. Então, Bolsonaro tem agora que priorizar absolutamente a sua recuperação e a sua saúde. Como agora estão falando que Bolsonaro já está liberado para dar entrevista, cuidado, Bolsonaro, com essa armadilha, né? Ele não está nem ouvindo a gente, mas a gente manda aqui até uma mensagem espiritual. Nada de dar entrevista, dá entrevista lá para o seu médico, se cuida. Você vivo é muito importante para o Brasil, você recuperando a sua saúde é fundamental. Você dando entrevista para órgãos que não têm o menor compromisso com você, isso em nada vai acrescentar e ainda pode gerar uma grande armadilha para o seu lado. Então, todo cuidado é pouco, priorize a saúde. Saúde, essa sim do Bolsonaro tem pressa, tanto que a própria Polícia Federal não quis segurar a bucha não. A perícia foi rapidinha e agora vem a decisão para a cirurgia que pode acontecer a qualquer momento. Bolsonaro vai para o hospital DF Star e lá será submetido à cirurgia. E provavelmente, se essa cirurgia acontecer essa semana, tudo indica que Bolsonaro passará o Natal no hospital e não na salinha de tortura da Polícia Federal, onde ele é obrigado a ouvir o tempo todo a droga do barulho do sistema de ar-condicionado. Dureza, hein? Também quero te ouvir a respeito. Vale ressaltar que o Alexandre de Moraes pediu uma perícia, não acreditou num primeiro momento no laudo médico e que o Bolsonaro também não tem um acesso tão fácil à própria equipe médica como ele tinha quando estava na prisão domiciliar. Ele tinha ali mais conforto em decorrência do quadro de saúde dele e isso também foi suspenso ao colocá-lo nessa prisão da superintendência, nessa sede, na verdade, superintendência da Polícia Federal em Brasília. Então tem aí esse requinte de crueldade do ministro Alexandre de Moraes. É interessante, Geisiane, um seguinte ponto que talvez a audiência não tenha conhecimento. Existem 3 profissões no país que a lei define que a atuação dessas profissões tem segurança jurídica, ou seja, fé pública. Uma declaração de um médico, de um oficial de justiça e de um tabelião, a fala deles tem fé pública. O que eles disserem está falado. Mas pela primeira vez, a gente vê o ministro da Suprema Corte dizendo: será mesmo que o médico está falando é de fato urgente? É de fato o que é? Quer dizer, um ministro da Suprema Corte, teoricamente com um vasto conhecer jurídico, adentrando no conhecimento técnico de um médico, dizendo: preciso de uma perícia para de fato saber se o que esse médico está falando é realmente o que ele está dizendo. É literalmente o poste tá mijando no cachorro. Isso não é só irônico, isso é sarcástico, isso é cruel, isso é de uma malignidade atroz. E a gente sabe que é uma relação de embate entre pessoas que têm um pensamento distinto. Só que o ministro da Suprema Corte, ela não pode ter lado.
O ministro da Suprema Corte não pode ter viés político. O ministro da Suprema Corte não pode ter opinião própria. O princípio da primazia da realidade é o que deveria pautar as decisões judiciais. O princípio do livre convencimento do juiz tem sim que ser equalizado de acordo com o arcabouço legal. As leis definem o ordenamento jurídico pátrio, define as decisões de um juiz e como ministro de uma Corte Suprema mais ainda. Então, quando nós dizemos, e a lei reforça, que um médico tem fé pública, ele tem fé pública. E um laudo tem força para atingir os seus efeitos. Mas estamos, como diz Serrão, na Brazuela, né? E a gente se aproxima aí realmente de tempos muito sombrios. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.